Nesse vídeo, nós vamos construir uma API utilizando poucas linhas de código para disponibilizar os dados da nossa aplicação pela rede. Olá, eu sou o Carlos Freire. Quando estamos trabalhando com programação, em muitos casos, os resultados da nossa aplicação é prover um serviço, ou seja, eu recebo a requisição de um cliente, realizo um processamento em cima daquela requisição, que nesse caso pode ser realizar uma consulta por dados ou fazer a predição de um modelo de machine learning, e depois nós fornecemos o resultado em um formato que o cliente consiga ler e processar. Então, nesse vídeo, você vai aprender como construir uma API em Python utilizando a biblioteca Flask, para fornecer os resultados da sua aplicação pela web. Então, se inscreve aqui no canal para não perder vídeo toda semana e vamos nessa! Nessa aula, nós vamos utilizar a IDE Visual Studio Code para construir o nosso servidor e fazer a nossa API web. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo Python, que vai chamar server.py, da extensão do Python. Eu também vou abrir um terminal na minha janela inferior, que nós vamos utilizar para upar o nosso servidor. Em seguida, vocês vão estar instalando a biblioteca do Flask, que pode ser através de um conda install Flask ou através do pip install Flask, beleza? Nesse caso, eu já tenho o meu ambiente com a biblioteca instalada, que eu vou ativar aqui embaixo, conda activate synapse, e vou utilizar o meu ambiente para fazer o nosso servidor. Em seguida, o primeiro passo vai ser importar a nossa biblioteca do Flask. Então, vou from Flask, import Flask com F maiúsculo. Após o import da biblioteca do Flask, o primeiro passo é construir o nosso app. Então, vou utilizar uma app Flask e vou passar como parâmetro underline, underline, name. Depois disso, o segundo passo vai ser fazer um if, vou verificar se o name é igual a underline, underline, main, underline, underline. Isso vai utilizar para a gente upar o nosso aplicativo. Então, eu vou fazer dentro da nossa verificação um app.run. Nesse caso, eu vou utilizar também como parâmetro debug igual a true. Dessa forma, nós vamos conseguir ver no terminal algumas informações do nosso servidor. Construindo o app e fazendo a checagem do main, nós já podemos começar a construir os métodos que vão responder às nossas requisições. Então, o primeiro deles que nós vamos fazer vai ser um def home, que vai responder pela nossa página inicial. No home, eu vou dar um return. Nesse caso, eu vou construir um HTML, vou passar a tag h1. Vou fechar ela aqui, h1, vai ser o meu head. E nela eu vou colocar homepage. Para saber qual método que vai responder à minha requisição HTTP, nós podemos utilizar um decorator em cima da nossa função criada. Então eu posso vir e adicionar um arroba, que vai responder pelo app.root, pela rota inicial, que vai ser simplesmente o barra. Então, dessa forma, nós já temos a nossa homepage. Vou salvar. E agora vamos testar o resultado. Aqui no nosso terminal, eu vou dar um Python server.py. Aqui o nosso servidor já vai estar rodando no nosso localhost, na porta 5000. E agora vamos abrir a nossa página web. Aqui eu posso colocar 0.0.0.0 2.5000 para acessar o nosso localhost. E vocês vão ver que já está mostrando justamente o que nós colocamos lá, ou seja, a nossa homepage. Então, nós já criamos a nossa página inicial. E agora, para fornecer os nossos dados, como podemos fazer? Bom, agora inicialmente eu vou criar um dados fictício que nós vamos fornecer quando a gente fizer a requisição HTTP. Então, vou começar criando um dataset empregados. Vou utilizar um formato igual ao do JSON. Então, vou abrir barra, barra, vou dar uns espaços e vou criar alguns dados aqui dentro em formato de dicionário. Então, nós vamos ter nome, nesse caso eu vou criar a Valentina,
Valentina. Vou também passar o cargo da Valentina. Cargo. Nesse caso, ela vai ser uma analista. E eu também vou passar o salário da Valentina. Nesse caso, vai ser 5.000. Certo? Então, vou copiar os dados da Valentina e vou criar mais dois dados diferentes para a gente poder fazer diferentes verificações nos nossos dados. Então, o segundo dado vai ser o Enzo, que vai ser também um analista, porém o salário dele, como ele entrou agora na empresa, vai ser apenas de 4.000. Vou criar mais um dado, vou fazer uma cópia, colocar aqui embaixo, e agora eu vou criar a Maria, que vai ter um outro cargo. A Maria vai ser desenvolvedor, e o salário dela vai ser 5.000 também. Certo? Então aqui eu criei a nossa base de dados fictícia, que vai ser empregados. Lembrando que em um caso real, nós vamos substituir todo esse código pelo acesso ao nosso banco de dados. Então, numa próxima aula, se vocês quiserem, deixa aqui no comentário que eu posso estar gravando como nós podemos fazer o acesso a diferentes bancos de dados utilizando SQL Alchemy e também bancos de dados não relacionais. Então agora, para acessar os nossos dados e fornecer ele pela nossa API, eu vou criar um segundo método embaixo de home, que vai ser o def get empregados. Então aqui eu vou misturar um pouco e aqui nós vamos receber nenhum parâmetro. Vou criar já o meu decorator .root, igual nós fizemos lá em cima, só que agora vai receber o barra empregados. Então quando eu fizer a requisição barra empregados, agora eu vou retornar os dados dos meus empregados. Então vou abrir aqui no nosso método, dois pontos, e dentro de getEmpregados, eu vou justamente dar um return. Lembrando que a gente está utilizando o formato igual do JSON, eu vou passar aqui empregados, e vai vir justamente nosso vetor de empregados, certo? Então aqui, basicamente, quando eu fazer uma requisição HTTP ao barra empregados, eu vou retornar todos os empregados. Nesse caso, vai ser esses três que nós criamos anteriormente. Então, vou salvar o nosso aplicativo. Perceba como eu executei o nosso aplicativo em modo debug. Quando eu salvar, ele já vai recarregar no nosso servidor. Então, vou salvar agora. E aqui embaixo, o nosso servidor já está ativo. Eu não precisei nem dar um Ctrl C e voltar ao servidor. Agora, eu vou lá para a nossa página web. E agora eu vou chamar o barra empregados. Então, justamente, nós já temos como retorno os nossos empregados no formato igual do JSON. Ou seja, nós temos um vetor em que o primeiro empregado vai ser a Valentina, o segundo o Enzo, o terceiro vai ser a Maria, e cada um com as suas respectivas informações. Então, continuando no nosso servidor, como nós podemos fazer para filtrar alguns desses dados já no lado do back-end, ou seja, já na nossa API, e quando eu fornecer os dados, eu já vou fornecer os dados respectivos que eu solicitei. Então agora eu vou criar um novo método embaixo de getEmpregados, que eu vou chamar de getEmpregados underline cargo. Ou seja, eu vou fazer uma filtragem pelo cargo. Então, diferente dos outros métodos, agora eu vou receber como parâmetro o cargo que eu quero. Dois pontos. Vou criar já o nosso decorator, @app.root. E vou passar agora, eu quero barra empregados, e vou receber também, não o nosso método get, vou receber o cargo. Então aqui a gente pode utilizar esse maior que e menor que, e vou passar o cargo. Então fiquem atentos ao método que eu utilizei agora. Eu passei o cargo, que vai ser um método que eu vou receber através da minha URL, e esse cargo também vai ser um parâmetro da minha função. E agora dentro de getEmpregados, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um vetor de output, empregados, que vai ser inicialmente uma lista vazia, e dentro do output eu vou verificar para cada empregado, for empregado in empregados, com S, vou percorrer a minha lista de empregados, e para cada empregado eu vou justamente
só filtrar os empregados daquele cargo que eu solicitei. Então, vou utilizar a variável cargo e vou fazer um if. If cargo igual a empregado. Lembrando que aqui eu estou utilizando um dicionário. Então, posso passar aqui o cargo. Se isso for verdade, eu vou dar um return. Nesse caso, primeiro eu vou fazer um append, alt empregados, ponto, append, o meu empregado. Então, para cada empregado, eu vou verificar se o cargo do empregado é igual ao cargo que eu solicitei, e se for igual, eu vou dar um append no meu vetor de saída. E agora sim, nós vamos dar um return alt empregados, que são todos os empregados daquele respectivo cargo que eu solicitei. Vamos salvar nossos dados. E agora vamos fazer uma solicitação passando barra empregados e o cargo que nós queremos. Lembrando que aqui nós temos o cargo de analista e desenvolvedor. Então, vou copiar o cargo de analista, vou voltar para a nossa página web. Agora, em vez de empregados, eu vou passar também empregados barra o cargo que eu quero fazer a pesquisa. Nesse caso, eu vou passar analista. Então, aqui nós tivemos um erro. A função não retornou uma resposta válida, o retorno deve ser string, dicionário ou tuplas. Então, no nosso caso, a gente retornou um vetor. Então, como podemos consertar isso? Voltando para o Visual Studio, nós vamos ter acesso, então, em vez de retornar o nosso vetor, eu vou retornar uma dicionário empregados, que agora vai ser a nossa lista de empregados. Vou fechar essa chave, vou dar um save. E agora eu vou fazer a nossa requisição novamente. Então perceba que quando eu fiz a requisição, retornaram justamente os empregados com o cargo de analista, que nesse caso foi a Valentina e o Enzo. Então, se eu passar outro cargo na minha requisição GET, nesse caso se eu colocar desenvolvedor, a nossa API retornou nenhum resultado. Mas por quê? Nesse caso eu passei o desenvolvedor com um D minúsculo. Então, para fazer esse pequeno conserto, nós podemos ir na nossa aplicação. E sempre que eu for verificar o cargo, eu posso dizer, eu vou passar tudo para minúsculo. Então, eu posso fazer meu empregados.cargo na linha 25, ponto, lower. E dessa forma, sempre que eu vou verificar os dados, eu vou verificar se é minúsculo. Então, agora, quando eu salvar a nossa aplicação e voltar para a nossa requisição, nós vamos ter, quando eu puxar desenvolvedor, justamente o desenvolvedor Maria. Então, essas são algumas das técnicas que você pode utilizar para lidar com requisições, tanto de verificar se os dados estão corretos, se é maiúsculo ou minúsculo, e dessa forma você deixar a sua API bem completa. O próximo passo agora vai ser, e se eu quiser utilizar mais informações além do cargo, ou seja, se eu quiser fazer uma requisição por salário ou pelo nome da pessoa, como é que eu posso receber diferentes parâmetros? Então, vou criar um novo método. Nesse caso, vou chamar de def get empregados underline info. E nesse caso, nós vamos receber não só um parâmetro, mas dois parâmetros. Eu vou passar o info e o value. Lembrando que, como a gente está usando o dicionário, agora eu vou querer a chave do dicionário e o valor. Então, dessa forma, eu vou conseguir requisitar diferentes informações. Vou passar no meu decorator, @app.root. E agora eu vou passar empregados barra info barra, e agora o meu segundo parâmetro, value. Então vejam que é diferente. Antes eu só recebia um parâmetro, agora eu vou receber dois parâmetros. O primeiro parâmetro vai vir na primeira barra e o segundo na segunda barra. Então, vou colocar dois pontos e vamos iniciar a nossa função. Então, primeiramente, eu vou criar novamente o nosso alt empregados como uma lista vazia. Vou fazer novamente um for em cada empregado. E agora, para cada empregado, primeiro eu vou verificar se a chave que a gente está procurando existe. Então, eu posso fazer isso simplesmente dando um if info in empregado.keys, que são as chaves do meu dicionário. Se essa informação existir,
Agora eu posso pegar o value do empregado, value empregado, que vai receber empregado info. Ou seja, para cada empregado, eu vou primeiro verificar se existe a chave no meu dicionário, ou seja, se a informação que eu quero existe no nosso dicionário, que é o primeiro parâmetro. Caso exista, eu vou pegar esse valor e salvar em value empregado. Depois disso, eu posso fazer um if para testar se o tipo do valor é string. Então, eu vou pegar o type, value empregado, e vou verificar se ele é do tipo str, de string. Se for verdade, eu posso fazer aquela transformação do lowercase, ou seja, para ficar tudo em letra minúscula e fazer a verificação da melhor forma. Então, se o value, lembrando que o value eu recebi aqui no parâmetro, for igual a value, underline empregado. Nesse caso, agora eu vou passar o ponto lower. Então, agora eu posso salvar o meu empregado no meu vetor de saída, que é alt empregados. Ponto append. E vou passar o meu empregado. Lembrando que um dos valores que nós podemos receber também é o salário, que nesse caso vai ser um valor inteiro. Então, a gente não vai poder fazer aquele método .lower. Então, quando for o salário, quando for uma informação de outro tipo que não seja string, eu vou criar um if para o tipo type. Vou passar novamente o value empregado e vou verificar se ele é do tipo int. Porque se for do tipo int, nesse caso eu posso fazer uma verificação direta. Ou seja, vou verificar se o int value que eu vou receber é igual ao value do empregado. Se essa informação for verdadeira, eu vou dar um append no meu vetor de saída de empregados, também passando o empregado. Então agora eu consigo fazer uma requisição tanto para as informações de string, também como para as informações de int. Se eu tiver um outro valor, no caso float, nós também podemos estar fazendo essa verificação. E agora, retornando à minha função, eu posso simplesmente dar um return, passar como dicionário, lembrando, empregados, que vai ser a minha lista de empregados, alt, underline, empregados. Vou dar um enter aqui para a gente visualizar da melhor maneira. Agora eu vou salvar o nosso método. Então perceba que agora eu vou receber duas informações. Vou verificar se essa informação é string ou inteiro. Vou salvar no meu vetor de saída de empregados. E agora eu vou ter os empregados a partir de duas informações na minha URL. Então vamos para o nosso terminal. Agora eu vou rodar novamente o nosso servidor. python.server.py. Aqui nós temos um erro que o URL deve startar com o barra. Então, se a gente for ver nosso código, aqui no AppRoot eu preciso começar com o barra. Então, na linha 29 eu vou adicionar o barra empregados, vou salvar novamente e vou novamente para o nosso servidor, python server.py. Então, nosso servidor executou. Então, agora eu vou voltar para a nossa página web para a gente fazer a requisição passando duas informações, o info e o value. Então, agora na nossa página, vou passar barra empregados e agora barra, vou passar cargo, barra desenvolvedor. Então, se eu executar, nós vamos ver justamente que ele retornou a Maria. Se eu quiser agora cargo analista, nós vamos ter também novamente Valentina e Enzo. E se eu quiser agora a informação do salário, em vez de cargo, eu vou passar salário, barra, então quero todas as pessoas que ganham 5.000. Então agora eu vou ter a Valentina e a Maria, que são as duas pessoas que ganham 5.000. E se eu quiser agora pelo nome, se a gente voltar lá na nossa aplicação, os nossos dados também têm o nome, o cargo e o salário. Então, como agora eu consigo pesquisar por qualquer chave e valor, eu posso passar o nome e requisitar só os dados da Maria. Então, voltando para o nosso web server, eu posso passar empregados, barra nome, barra Maria. E eu vou ter justamente as informações da Maria. Então, nessa aula nós vimos como é fácil construir um servidor web, que a gente consegue disponibilizar diferentes dados, inclusive fazer um processamento no back-end, fazer uma filtragem dos nossos dados e fornecer diferentes requisições. Numa próxima aula, eu vou estar ensinando vocês a também fazer essas requisições utilizando o próprio Python. Então, se inscreve aqui no canal,
para não perder as próximas aulas, que nós também vamos estar ensinando a colocar o nosso modelo de Machine Learning em produção. Então, além de a gente fazer a pesquisa por dados, nós vamos fazer uma requisição ao nosso modelo de Machine Learning e a gente já vai mostrar o nosso resultado utilizando um formato que pode ser JSON, Protocol Buffer ou XML. Então, não perde os próximos vídeos e até mais!